Os 6 pecados mais graves da Bíblia. Fique até o fim, pois o 6º é imperdoável. Olá, hoje falaremos sobre esse assunto. Mas se você não é inscrito, se inscreva no canal, já curte esse vídeo e sinta-se à vontade para comentar. O primeiro pecado é o da idolatria. A palavra idolatria significa culto a ídolos, que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Porém, a idolatria vai muito além do que simplesmente adorar imagens. Um ídolo é tudo aquilo que obtém a lealdade e a honra que pertence exclusivamente a Deus. Muitas pessoas têm o dinheiro, o emprego, o carro, televisão e até mesmo o celular como ídolos, e pensam que a idolatria é só adoração de imagens. No Antigo Testamento, vemos muitos exemplos de pessoas que foram por esse caminho da idolatria, como até mesmo o povo de Israel. Mas Deus o exortava e castigava, pois toda a glória pertence só a Ele. Em Isaías capítulo 42, versículo 8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Segundo pecado, orgulho. O orgulho é um dos pecados mais perigosos e mortais, porque não é algo do que as pessoas se envergonham. Quem trai, rouba ou mente, sente vergonha e pode assim buscar arrependimento. Mas quem é orgulhoso geralmente não percebe isso e dessa forma fica complicada a mudança de vida. Muitas vezes não identificamos essas tendências em nós mesmos, mas somos muito bons em detectá-las na vida dos outros. Cuidado, pois quando podemos ver isso em outra pessoa, muitas vezes isso reflete um pedaço de nosso próprio orgulho. Vemos alguns exemplos de personagens bíblicos, como por exemplo, a luta de Adão e Eva com o orgulho levou à queda da humanidade, quando eles aceitaram a promessa enganosa do diabo de que o fruto lhes daria a mesma capacidade de discernir o bem do mal. E Herodes foi morto e comido por vermes porque ele assumiu o status de um Deus, em vez de louvar o único e verdadeiro Deus. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz: O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Terceiro, a mentira. A mentira é uma declaração falsa. Mentir significa falsear a verdade, transmitindo uma informação enganosa como se fosse verdadeira. A mentira é um pecado semelhante ao orgulho, mas geralmente vem acompanhada de outros pecados. Quando alguém rouba ou trai, pelo fato de não querer ser descoberto, fará o uso da mentira para preservar sua reputação e, com isso, atrairá a condenação dupla sobre si. Tem muita gente que mente com toda facilidade e até se orgulha de sua capacidade de mentir e enganar as pessoas. Há casos, inclusive, de que mentirosos que mentem com tanta naturalidade que eles próprios acabam acreditando na mentira que contam. Em João capítulo 8, versículo 44 diz: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Aqueles que mentem deliberadamente são filhos do diabo e não terão parte na bem-aventurança do Senhor. Satanás foi o primeiro mentiroso. Foi através de uma mentira dele que o primeiro casal foi seduzido a transgredir a lei de Deus. No grande dia final, os mentirosos serão juntados e lançados para sempre no lago de fogo. Quarto, a prostituição. A prostituição não só destrói casamentos, famílias e vidas, mas destrói o espírito e a alma de uma forma que leva à morte física e espiritual. Este pecado foi um dos que causaram a destruição de Sodoma e Gomorra e a morte de muitas pessoas no tempo de Balaão, quando Balaque o chamou para amaldiçoar o povo de Deus e por 3 vezes ele só conseguiu abençoar. Mas depois, usando de estratégia diabólica, promoveu uma festa que serviu de armadilha para levar os filhos de Israel à prostituição. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz: Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O quinto pecado é a traição. A traição é uma coisa terrível, porque destrói a confiança.
Deus é fiel, Ele nunca trai quem confia nele, mas muitas vezes as pessoas traem Deus. A idolatria é a traição contra Deus. A Bíblia compara a idolatria com o adultério, porque só devemos ter um Deus. A pessoa traída se sente machucada e perde a confiança no traidor. Por isso, é muito importante ser fiel. A traição destrói bons relacionamentos. Deus castiga o traidor, mas recompensa a fidelidade. A traição de Judas e o seu fim é um exemplo do resultado da traição, principalmente contra aqueles que fazem o trabalho de Deus, pois ele os terá em alta conta e cobrará pelo mal causado a seus filhos. Deus é misericordioso. Judas pereceu porque recusou a oferta de perdão oferecida por Cristo. Pedro também traiu a Cristo, mas chorou amargamente. Por isso, Deus o perdoou. Tendo sido aperfeiçoado pela provação, tornou-se um grande líder na igreja primitiva. Mas ninguém pense que por não ser descoberto passará impune no juízo, porque na justiça divina não existe impunidade. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz que Deus julgará os impuros e adúlteros. O sexto e último pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os pecados citados aqui, anteriormente a esse, são passíveis de perdão e de reconciliação, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Todo pecado, para que haja perdão, é necessário também que haja arrependimento, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada porque a pessoa que comete nunca irá se arrepender. Mas por que quem blasfema contra o Espírito Santo nunca se arrependerá? A resposta é simples, porque dentro de si tal pessoa não tem do que se arrepender. Essa pessoa não crê justamente naquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No Novo Testamento, a Bíblia conta que Jesus expulsa um demônio de um homem mudo que começou a falar após ter sido liberto. Quando alguns escribas viram o que Jesus havia feito e disseram que ele estava endemoniado, eles afirmaram: tem Beelzebu e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios? É nesse contexto que Jesus fez a importante exortação acerca do perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus repreendeu aquelas pessoas dizendo: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Em Marcos capítulo 3, versículos 28 e 29. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Deus te abençoe.